Então, bem-vindos todos essa noite. Vou convidá-los agora para a gente fazer a prece. Quem puder fechar os seus olhos, para a gente começar a se harmonizar. Quem não quiser, não precisa. Então, vamos lá. Vamos agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos, presencial ou virtualmente, para ouvirmos a Palavra de Deus, para ouvirmos um pouco sobre o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Agradecemos nossa saúde, agradecemos por estarmos nos melhorando, trabalhando, agradecermos por estarmos nessa vida, para o nosso melhoramento, para que possamos a cada dia estarmos mais próximos de Deus. Que as virtudes que Jesus nos ensinou nos Evangelhos possam estar presentes no nosso dia a dia e que consigamos colocá-las na prática como hábito em todas as nossas condutas e ações. Obrigada, que assim seja. Então, só lembrando, o passe ele é coletivo, então ao final da palestra a gente vai fazer uma prece e então ele vai ser o passe também, tá? A equipe espiritual que está nos acompanhando hoje também vai estar com vocês dando esse passe, auxiliando, tá bom? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a bondade. Bondade, essa palavra que parece tão simples, todos nós desde sempre aprendemos bondade, o que a gente deve fazer, o que não deve, o que é um comportamento, uma conduta, uma ação ou uma palavra bondosa, que nos faça bem, que faça bem para os outros. E então, a gente começa pensando um pouquinho e lembrando que a bondade é uma das virtudes ensinadas por Jesus. Nos Evangelhos, ele nos ensina sobre várias virtudes, paciência, resignação, bondade, E é com essas atitudes e condutas e pensamentos e ações que a gente vai tendo no dia a dia e vai tendo com a nossa vida, ele vai nos ensinando quais são as virtudes mais importantes. Só está... agora ficou melhor, o som. Tá. Então, Jesus nos dizia, através dos seus ensinos, das parábolas, da sua convivência com o povo, com os apóstolos, ele foi nos ensinando que a gente deveria agir sempre com delicadeza e amor, sem agredir, auxiliando e amparando e respeitando a todos. Se a gente for olhar em toda a história que a gente conhece de Jesus através dos Evangelhos, ou então das histórias, das parábolas que ele contava para os ensinamentos, a gente vai ver sempre uma atitude dele muito amorosa, muito bondosa, de respeito. Mesmo quando a multidão estava mais agitada, as palavras dele, as ações dele, a conduta que ele tinha, sempre traduziam uma bondade, um amor, uma paciência. Independente de quem ou com quem ele estava conversando, ele estava ensinando, essas atitudes dele é que marcavam o amor e a bondade. Então, essa bondade, essa virtude da bondade foi uma das coisas que ele nos ensina. Apesar de ter sido um líder que guiou muitas pessoas, ensinou muitas pessoas, ele sempre trazia uma característica muito forte da bondade. E é através da bondade que a gente pode olhar para as nossas dificuldades e para as dificuldades dos outros para conseguir auxiliar a quem precisa de ajuda. E às vezes auxiliar a gente mesmo, Mas então como é que Jesus dizia para a gente agir com bondade? Como é que ele nos ensina isso no Evangelho? E então eu vou ler um pedacinho do Evangelho para vocês,
que no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, esse trecho é de São Mateus. Quando Jesus, então, vai nos ensinar como praticar a bondade, como agir com bondade, ele já diz tudo de uma forma muito clara, muito precisa, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente faça o bem, que a gente ajude, que a gente faça tudo que está ao nosso alcance para auxiliar os outros, mas que a gente faça isso sem ostentação. Acho que essa é a palavra bem da nossa época, né? Que a gente possa ajudar sem que todo mundo fique sabendo, sem que eu poste em todas as minhas redes sociais, sem que eu conte, que eu mostre, que eu tire fotos, que eu faça vídeos daquilo que eu deveria fazer em segredo. Quem precisa saber da bondade que eu tenho, como eu sou boa, é Deus, não os outros. É Deus quem precisa saber o que a gente está fazendo, o que a gente está se melhorando. E Ele, como diz Jesus, vê o que se passa em segredo. Em algumas passagens diz que vê o que se passa em segredo em nosso coração. Então, quando eu vou ter um ato de bondade, vou fazer uma coisa boa por alguém, eu não preciso fazer de forma que todos vejam. Mas Deus vai saber. Ele vai ver o que eu estou fazendo. E então o que a gente precisa saber e o que a gente precisa pensar é que as nossas condutas de bondade, para quem a gente ajuda, precisam estar em segredo. Não precisam estar em todas as redes sociais. Fazendo um recorte da nossa época, né, que tantas pessoas estão precisando de ajuda e muitos precisando da ajuda material, né, de alimentos, de roupas, de valor monetário mesmo. Muitas vezes algumas pessoas fazem alguma coisa e compartilham em redes sociais, e isso tem um lado bom, que elas incentivam outras pessoas a fazerem, né? Então, nem tudo, às vezes, que a gente está lá mostrando é tão ruim, mas vai depender do que nós estamos intentando. E, novamente, quem vai ver isso é Deus. A gente pode estar querendo ajudar e a gente pode estar humilhando aquelas pessoas que recebem ajuda. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente está fazendo a nossa boa ação. A gente pode e deve auxiliar, mas como dizia Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Porque isso é entre a gente e Deus. Essa recompensa, né? E então a gente começa a pensar, porque esse trecho do Evangelho também nos diz isso, sobre as recompensas que a gente recebe a partir de um ato de bondade. Que seja a doação de um alimento, de uma roupa, de um depósito de um valor, numa conta de uma pessoa doente que está passando por dificuldade, ou seja, aquelas outras doações que a gente faz, que é dar um abraço. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Mas dar um abraço com os olhos, às vezes, né? A gente escrever aquela palavra amiga, chamar um amigo que a gente está achando que não está muito bem para conversar, fazer aquela chamada de voz, de vídeo com alguém, não deixar os nossos familiares, mesmo não morando conosco, sozinhos. Às vezes,
fazer compras no mercado para uma pessoa que está num grupo de risco ou que está com problemas, não vai conseguir ir. Então esses atos, esses gestos de bondade que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance, eles não são apenas a questão monetária do que eu estou dando, mas são as questões também espirituais do que eu possa dar. Uma ligação para alguém, um sorriso, uma palavra amiga, isso não tem custo financeiro. Mas a recompensa, ela vai existir também. Então, no próprio Evangelho, a gente vai discutir quais são as recompensas que vêm dos nossos atos de bondade. O que acontece quando eu faço alguma coisa que ajuda, né? Então no Evangelho os Espíritos vão nos instruir, vão nos ensinar que quando a gente não demonstra e não conta para todo mundo aquilo de bom que a gente está fazendo, a gente está demonstrando que a gente já aprendeu muita coisa, que a gente pode ajudar sem ostentar, significa que a gente já está vamos dizer assim, num degrauzinho um pouquinho maior, porque a gente não está fazendo para os outros, a gente está fazendo para nós, de acordo com a nossa consciência. A minha consciência me diz que eu tenho que ajudar aquela pessoa que precisa. Não é a sociedade, não é a postagem na rede social, não é para eu mostrar aquele gesto de bondade. É algo que eu sinto, que eu tenho que fazer. Então isso mostra que eu já estou espiritualmente falando, avançando e aprendendo. Quando a gente não faz nada para mostrar aos outros, mas para ficar bem com a nossa consciência e Deus está vendo, isso a gente demonstra que a gente está querendo a aprovação de Deus, não dos homens. Quando Jesus diz nessa passagem, quando derdes esmola, não trombeteis, para serem louvados pelos homens, pois já vai ter recebido a sua recompensa, ele está querendo dizer que quando a gente mostra para todo mundo como a gente é bom e generoso, a gente já recebeu a recompensa. De quem? Dos homens. A gente já mostrou nós para os outros. A gente não precisa mais da recompensa divina. A gente já teve a recompensa que nos cabia. Agora, quando nós auxiliamos, dentro dessa ideia que Jesus nos diz, de que Deus saiba o que nós estamos fazendo, e não os homens, a recompensa será de Deus. Vai ser Deus quem vai nos dar a recompensa depois, né? Então, a recompensa, a gente tem que pensar, quando faz um ato de bondade, a gente sempre vai ter uma recompensa. Mas a gente tem que saber se a gente quer a recompensa dos homens ou de Deus. Então a gente vem em uma outra passagem do Evangelho que Jesus nos diz, né? Não amontoeis tesouros na terra, mas sim nos céus. Então, quando a gente está esperando por essa recompensa que vem de Deus e a gente está trabalhando para ela, a gente está juntando, amontoando tesouros divinos, espirituais, que não vão se desfazer com a morte do corpo físico. Que estarão sempre conosco, porque ficam impressos no nosso perispírito, no nosso espírito, na nossa alma. Então, um simples gesto de bondade vai ficar impresso em nós mesmos, para que Deus veja, que Deus leia isso e então nos dê a recompensa que nós estamos precisando. O problema das recompensas é que muitas vezes a gente acha que a recompensa é financeira, material, né? Eu vou ajudar alguém aqui e eu vou ganhar alguma coisa ali. E o que a gente está aprendendo e o que a gente deveria pensar, porque é o que Jesus nos diz no Evangelho, que a recompensa com Deus, ela é diferente. Ela vem em forma de virtudes, de melhoramento pessoal, de uma superioridade moral, que essa ninguém nos tira. Então, a gente tem que pensar também o que a gente quer quando a gente está fazendo. E ainda nos diz que a caridade material, que é importante, mas a gente junto tem que ter a caridade moral, que é aquela que quando a gente está ajudando alguém,
essa pessoa se sinta bem recebendo ajuda e não humilhada por estar pedindo ajuda. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem toda uma passagem falando sobre a caridade moral e a caridade material e a diferença entre elas. E então vai nos dizer que a gente sempre deve fazer a bondade, praticar a bondade, mas de forma de que quem receba isso não se sinta menosprezado, não se sinta mal por estar recebendo. E a gente sabe que muitos de nós talvez precisou, vai precisar, está precisando às vezes de uma ajuda, não só material, né? Então, por que quando a gente vai ajudar, a gente vai deixar o outro se sentir pior? A gente tem que ajudar pensando que a gente está fazendo o que a gente precisa para nós. E então, a própria atitude de quem recebe esse auxílio vai ser mais tranquila, não vai se sentir mal em estar recebendo essa ajuda. Ainda pensando nisso, a gente tem na obra Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel, por Chico Xavier, eles nos lembram que a gente vive em uma troca incessante. A gente está sempre com oportunidades de trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. E a gente tem que sempre, dentro dessas oportunidades, procurar as nossas oportunidades, as nossas formas de auxiliar, de ajudar. Porque essas trocas incessantes que eles nos falam, não é uma troca material, eu trabalho para ti, recebo um salário, eu te ajudo nisso, tu me ajuda naquela outra coisa. A gente vive numa troca incessante de vida, de energia, de vibração. Então a gente não está só doando materialmente quando a gente traz uma sacola de roupas aqui e deixa ali no centro para que outras famílias recebam. Quando a gente faz isso com um intuito genuíno de ajudar, de trazer melhorias para alguém, a gente está trocando também a nossa energia para aquela pessoa que está recebendo. E quando ela receber, ela não vai achar que é mais uma coisa que ela precisa, mas ela vai sentir que tem carinho, que tem amor, que tem cuidado naquilo que ela está recebendo também. E a gente vivendo nessa troca incessante de energia, de vida, de tudo, quando a gente dá do nosso amor, quando a gente pratica esses atos de bondade, que eu disse que não são materiais, em especial, a gente recebe muito mais. São as recompensas também. Mas é porque se nós estamos vibrando amor, nós também vamos receber amor. E vamos receber daqueles com quem nós convivemos, de um sorriso de uma pessoa na rua, de um auxílio, de uma palavra de um amigo. Porque se a gente vibra amor, não tem como a gente não receber de volta isso. Tudo que a gente transmite, a gente recebe. Então, se eu estiver transmitindo, com aquela ideia de ostentar a bondade, se eu estiver transmitindo uma ostentação para dizer que eu estou fazendo, o que eu vou receber em retorno é esse menosprezo, essa falta de cuidado, porque não era com amor, não era aquilo que eu precisava. A gente recebe isso de volta também. Mas quando é genuíno, que a gente sente aquele amor e a gente faz isso com bondade, de verdade, a gente vai receber isso de volta. Talvez não no mesmo momento, e a gente é muito imediatista, A gente acha que vai fazer uma coisa boa, a recompensa já está ali. Não, a gente vai receber de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. De repente, nesse momento eu estou muito bem e não preciso de nada. Mas se eu ajudar, no momento oportuno, Deus vai nos favorecer para que a gente receba ajuda também. Dentro desse mesmo espírito de amor, de caridade, de auxílio e bondade.
Então, quando a gente está, André Luiz e Emmanuel nos dizem, né, que o tempo é comparável a solo e serviço é plantação, e que nós vamos plantar e vamos colher. E se nós estivermos plantando essa bondade que Jesus nos ensina, nós também colheremos no tempo certo bondade também. E hoje, aqueles que nós auxiliamos, pode ser que venham a nos auxiliar mais tarde. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme Nosso Lar, já é mais velhinho, né? E se vocês prestarem atenção, que é uma cena para quem assistiu que chama muita atenção, quando André Luiz vai investigar quem orou para ele depois da desencarnação dele, ele descobre que uma senhora, que ele nem lembrava da existência dela, orou por ele. Por quê? Porque os atos de bondade dele, mesmo um pouquinho contra a vontade, levaram com que ela recebesse aquilo com amor, com bondade, e quando ele desencarnou, ela pensava nele. Então, aquele ato de bondade que ele teve aqui encarnado, ele recebeu a sua recompensa no mundo espiritual, na forma de uma prece. Então, vocês vejam que tudo que a gente faz é uma troca, a gente está trocando com as outras pessoas com as quais a gente convive. Às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está trocando. E então essa energia, esse amor que a gente trocou, vai vir ali na frente. Então, se nesse momento eu ajudo, quem sabe eu não receba mais ali na frente o auxílio dessa mesma pessoa que hoje eu ajudei. Algumas pessoas pensam, mas eu não vou ajudar aquele ali porque ele vai gastar o dinheiro, sei lá eu com o quê. E então vem a questão, tu tá ajudando ele por quê? Você quer ajudar para ser um ato de bondade seu ou para controlar o que a pessoa faz? Quando eu ajudo alguém e procuro ter esses atos de bondade, pouco me importa para que vai ser. É de mim que está partindo. O que eu estou entregando é meu e a pessoa, a partir do seu recebimento, é que decide o que faz com isso. É isso que a gente às vezes perde. E eu lembro de um senhor que ficava aqui no centro pedindo esmolas. E uma vez eu consegui achar umas moedinhas, larguei assim meio na corrida, que é o que a gente faz, né? E passei e ele me disse, Deus te abençoe. Vocês acham que essa já não é a recompensa que a gente precisa? Se Deus nos abençoar, nem que seja um pouquinho. A partir disso, a gente dá aquela paradinha, né? Então, a gente não tem que pensar o que a pessoa vai fazer com aquilo que nós estamos dando, ajudando. É o nosso ato de bondade que é importante. Então, a nossa recompensa, novamente, ela vai ser dos homens ou de Deus? Porque Deus vai ver o que a gente está fazendo. É o que a gente está tentando passar nesse momento de bondade, de generosidade que a gente está tendo. E então Emmanuel e André Luiz nos dizem ainda que nós sempre vamos precisar de alguém. Que nós sempre vamos precisar e sempre alguém que nos ajude e ajudar alguém. Que então a gente construa pontes de simpatia com o material da bondade. Veja, que a gente possa construir, se nós vibramos, estamos todos em sintonia e vivemos de trocas, que a gente saiba construir com a nossa bondade pontes de simpatia. Porque nós estamos ajudando e seremos ajudados. E em algum momento, todos nós precisamos de alguém que nos estenda a mão. E então, se nós temos recompensas dos homens, isso não vai acontecer, talvez. Mas se as recompensas que nós procuramos são as de Deus, Ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos estender a mão. Então é isso que a gente tem que pensar, em quais recompensas a gente quer. E ainda falando nesse sentido,
Emmanuel e André Luiz nos dizem que a gente não precisa ir muito longe para praticar atos de bondade. Às vezes um amigo nosso está nos incomodando, fala uma palavra que a gente não gosta. Aí a gente já pode praticar a bondade. Ele ainda está sofrendo, alguma coisa está acontecendo. Então, retribuamos com amor, com bondade, com afeto esse amigo que nos faz mal. Às vezes são nossos amigos que estão criando problema, a gente não sabe por que está fazendo isso. Eles ainda ignoram a lei de Deus. Então sejamos nós os modelos de amor e de bondade para ajudar esses amigos que estão em dificuldade na ignorância do conhecimento das leis divinas. Às vezes, nossos amigos estão entediados, eles nos dizem. Não sabem o que fazer? Estão perdidos? Sejamos então nós a oferecer a nossa amizade, oferecer a nossa mão, trazer tranquilidade em vez de reclamações. Às vezes são os nossos familiares que estão nos causando algum problema, um desconforto. Novamente, sejamos nós o ponto de amor, de bondade e de cuidado. E então isso vai reverter a nosso favor. Como? Sendo abençoado por Deus, com as inspirações, com mais cuidado, com mais amor. Então, quando a gente precisa ajudar e a gente quer ajudar alguém, a gente não precisa ir longe. A gente pode olhar para os nossos, para a nossa casa, para o nosso estudo, para o nosso trabalho. E a gente pode ajudar. E a gente deve também, ainda mais nos momentos que vivemos, auxiliar materialmente aqueles que estão longe quando possível. Mas muito mais importante que isso é auxiliar aqueles que estão perto, estendendo a mão, dando aquela palavra amiga, aquela palavra de consolo. E então, para a gente ir encerrando, que já está na hora, a bondade, sendo exercida, ela se torna um hábito. Então, tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai querer colocar bondade. A gente vai querer colocar o nosso coração. E isso vai nos transformando. E então transformando aqueles que convivem conosco também. Só para finalizar, a bondade também é força e a mais poderosa e fecunda de todas, porque é força que constrói, é força que edifica. É com ela que removeremos os obstáculos e as pedras de tropeço do caminho da nossa evolução, na conquista de todos os bens, na escalada das regiões luminosas onde a vida é eterna e o amor, sem restrições nem intermitências, reina em nossas almas. Então, convido agora vocês para a gente fazer o passe coletivo e a nossa prece final. E para isso, eu trouxe aqui a prece de Cáritas, que talvez vocês já conheçam, mas que ela é muito bonita e vai nos auxiliar nessa harmonização. Então, que possamos fechar os nossos olhos, aqueles que conseguem, pensando nesse momento em Deus, que é todo amor, toda bondade, todo perdão e misericórdia. Elevemos nosso pensamento, imaginando a figura dele, a figura de Jesus. Imaginando todo esse amor, essa bondade que nos ilumina, que nos dá forças e que nos consola. E ao imaginarmos, ao estarmos sentindo a sua presença, o seu amor, que possamos agradecer a tudo que temos, pedir auxílio para as nossas dificuldades e fé para conseguir superar qualquer obstáculo que esteja em nosso caminho. Que saibamos, mas também que lembremos a cada instante que Deus nos supre a todos, nos suporta a todos, nos elevando sempre. Ele está conosco, dentro de nossos corações, e assim permanecerá. E sempre estará conosco, cada vez mais, nos nossos gestos de amor, de bondade,
e de cuidado. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, como um raio, uma faísca de vosso amor, pode abrasar a terra, deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.